Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera, ligado aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça com você, trocando ideia. Eu sou o Euri Benevento. Quem lembra dessa aqui, hein? Um bom e velho meme sempre, né? Nunca envelhece o bom e velho meme, né? Peguei uma versãozinha remix aqui pra gente começar o Terça Nobre em ritmo de alegria, né? Em tempos de carnaval, que não teve carnaval, né? Mas tem animação. E hoje a gente atinge o episódio de número 40 no Terça Nobre. Olha só que maravilha. É o 7º episódio da segunda temporada, mas um total de 40 episódios. Olha só que legal. Em março a gente começou esse projeto, né? E agora estamos chegando aí em março de 2021 para completar um ano de Terça Nobre no ar. O Terça Nobre já é um projeto antigo, que era para ter sido um programa lá da Rádio Show em São Paulo, mas aí na época não deu certo. Tinha algumas pessoas que ia fazer parte do projeto comigo, mas aí não deu certo. Inclusive a gente tinha até convidado, olha só que legal. Primeira vez que eu vou falar isso aqui no programa, eu acho que eu nunca falei isso, mas se eu já falei, me desculpem, eu não lembro, mas acho que eu nunca tinha falado. O primeiro convidado do Terça Nobre ia ser o André Mantovani, gente. Pra quem não conhece, o André Mantovani é aquele que faz parte do programa da Kátia Fonseca lá na Band. Ele fazia um programa lá na Rádio Mundial que chamava Seu Astral, né? E na época eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, eu fazia a sonoplastia do programa dele. E aí eu convidei ele para participar do Terça Nobre, ele aceitou na maior boa vontade, tava tudo certo já para ele participar com a gente, para ser o primeiro convidado do programa. Infelizmente, né, na época não deu certo com o pessoal lá da Rádio Show, não deu certo pra gente conseguir os horários, as datas. Aí o programa foi adiado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí chegou uma hora que não teve mais acordo, e infelizmente o programa nem foi pro ar, então nem chegou a ir pro ar no FM, que era pra ir pro ar pro FM. O nosso primeiro convidado ia ser o André Mantovani, ia ter a participação do Ângelo também, que eu brinco muito, que eu falo as perguntas do D'Angelinho pro tio Chicória. O Ângelo ia participar com a gente também do Terça Nobre. Então assim, são histórias que não aconteceram, que era pra ser, mas não foi, e fica, né, fica no ar aí. Quem sabe um dia o Terça Nobre vai pro rádio também, ou até mesmo com a nossa força aqui do podcast, que a gente consiga trazer convidados também, mais convidados que possam participar, e quem sabe um dia o André Mantovani consiga gravar com a gente, né, que depois disso o André Mantovani saiu da Mundial, foi pro Grupo Bandeirantes para fazer o programa lá com a Kátia Fonseca quando ela foi pra Band, aí ele acabou fechando também com as rádios do Grupo Bandeirantes, então ele faz lá o horóscopo na Nativa, então hoje em dia ele já não faz mais o programa na Mundial, mas tem bastante coisa dele no YouTube, bastante projeto legal. Então assim, pra galera que gosta, eu mesmo vivo compartilhando as imagens que ele posta. Pra quem gosta do André Mantovani, vai lá no Instagram, @André Mantovani, ou então no Facebook também, que tem bastante coisa legal. Astrólogo, psicólogo também, tem bastante coisa legal lá na página dele. Pra quem quiser curtir, dá uma olhadinha lá no Instagram, no Facebook, @André Mantovani, que você vai gostar com certeza. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre filmes, né? Filmes e seus significados, e eu escolhi filmes até específicos. Por quê? Porque são filmes que às vezes a gente não dá nada, né? Você olha assim e fala, Clique, um filme da Sessão da Tarde, já vi 1 milhão de vezes, mas às vezes tem coisas que passam despercebida, né? Tem mensagens que passaram despercebidas. Então eu trouxe aqui 3 filmes pra galera ir falando de algumas mensagens que passaram despercebidas e uma reflexão em cima disso, né? Desses 3 filmes aí que eu falei, que foi o Clique, A Culpa é das Estrelas e também o Brilho Eternamente Sem Lembranças, do Jim Carrey. Então pra você que não ouviu o episódio da semana passada e curte essa questão de filmes e seus significados também, aproveita para ouvir o episódio da semana passada, pesquisa lá no Spotify como Terça Nobre, ou então como Euri Benevento,
ou então no Google Podcast, pesquisa também como Euribenevento, Terça Nobre, ou no YouTube também, meu canal youtube.com/Euribenevento, tem em vídeo também o episódio, aí você pode fazer o quê? Você pode se inscrever no canal e dar um joinha também. Essa semana foi legal, porque a gente já passou de 300 inscritos, então olha que legal, tá? Assim, é que nem eu já falei, é um trabalhinho de formiguinha, de pouquinho em pouquinho estamos crescendo. Então uma hora a gente vai conseguir atingir os 1000 inscritos no canal. Então já passamos de 300. Então brigadão pra todo mundo que até aqui já se inscreveu. E se você ainda não se inscreveu, aproveita então. youtube.com/Euribenevento. Se inscreve no canal e dá aquela forcinha pro Terça Nobre. Beleza, galera? É isso aí. Agradecer aqui também meu irmão Edilson Benevento. Agradecer meu amigo Ângelo Aroche, meu amigo Danilo Caffio, mais conhecido como Tupã. Meu amigo Vitor Zeni também. Agradecer essa galera que veio falar comigo, dar um retorno em relação a esse último tema do programa. Gostaram bastante. Meu amigo Rodox também, que compartilhou lá no Instagram. Minha amiga Natália também, que comentou lá no YouTube. Então é isso aí, galera. Pra você que tá curtindo o nosso Terça Nobre, se você gostou do tema e quiser falar sobre isso também, me manda lá uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter, @Euribenevento. A gente troca ideia também sobre o tema, a gente pode falar mais. Pra você que de repente gosta de filme e quiser me passar algumas dicas de filme também, ó, fala de tal filme, aí eu vou dar um jeito de encaixar esses filmes também aqui no programa. Então pode mandar sua mensagem também, sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário em relação ao episódio do programa. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje foi assim, seguindo essa mesma linha, né, do tema da semana passada, onde a gente fala de filmes e significados que eles deixam, suas mensagens e tal. Hoje eu vou falar sobre viagem no tempo que são abordadas nos filmes. E antes de eu começar o tema do programa, só pra lembrar, na semana passada que eu deixei uma frase aqui e falei pra vocês saberem, tentar adivinhar de qual filme que era, só pra lembrar aquela frase bonita que era o Eu Te Garanto, é do filme Noiva em Fuga, né, que é da mesma galera que fez o filme Uma Linda Mulher, Richard Gere, Julia Roberts. Na verdade é praticamente o mesmo elenco, o mesmo diretor, é um filme muito bonitinho também, chama Noiva em Fuga, já passou muitas vezes no SBT, esses dias passou num clássico da tarde, assim, no sábado à tarde na Globo. Então é um filme que muita gente conhece e vai gostar se assistir, vale a pena, assim, um filminho levinho e tal. Um filme que fala bastante de amor, então se você quiser assistir, chama Noiva em Fuga, do Richard Gere e Julia Roberts. Até pouco tempo atrás tinha na Netflix também, mas a Netflix tá foda também. Tipo assim, eu falo que tem que... há meses atrás tinha o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Aí esses dias eu falei aqui, fui assistir, não tinha mais. Eles tiram toda hora, então... já vi na Netflix, não sei se ainda tem, mas se chama Noiva em Fuga, então pra quem quiser curtir aí, é o nome do filme. Foi onde eu usei a frase daquele filme na semana passada. Então, eu já falei aqui no programa sobre máquina do tempo, né? Sobre a viagem no tempo. Eu acho que as verdadeiras máquinas do tempo são as músicas e os filmes, né? Músicas, filmes e perfumes, né? Por exemplo, assim, é incrível como a nossa mente consegue voltar naquele lugar quando a gente tá ouvindo uma música, né? Por exemplo, você tinha lá os seus 12, 13 anos, aí você ouvia uma música no aniversário de alguém. Aí passa um tempo, aí você escuta aquela música de novo, fala, nossa, cara, essa música tocou no aniversário não sei de quem, quando eu tinha tantos anos. Aí você consegue voltar naquele dia na sua memória. Você fala, caramba, cara, olha isso. Você sente até o cheiro das coisas, do bolo, da festa, ou então se você foi na praia. E então eu acho que é muito mágico isso, o que a música causa na gente. A música faz a gente voltar no tempo. E assim como o filme... E também o perfume, né? Então às vezes você sente um perfume, aí você fala, nossa, esse é o mesmo perfume de tal pessoa, caramba, aí você lembra da pessoa, aí você lembra do que você viveu com a pessoa, e tem toda essa magia. E o filme também mostra, né, lugares que às vezes já não estão mais como é hoje em dia, e também vai lembrar, assim, por exemplo, um filme, eu assisti esse filme no cinema com tal pessoa, com meus amigos, na época da escola, e aí você consegue voltar naquela época. Então eu acho que assim, a máquina do tempo, né, as viagens no tempo que a gente faz na nossa vida comum é dentro da nossa memória, né? A gente não consegue voltar no tempo de verdade, mas a gente consegue voltar na lembrança, voltar na memória, e eu acho que essas coisas causam isso, né? Música, filme, perfume, porque dependendo da lembrança que você tiver, você consegue até... Que nem eu falei, você consegue relembrar o cheiro do lugar, as coisas. Então, é uma coisa assim que é incrível, né? Como que a nossa mente consegue fazer isso. Então, essa eu acho que é a máquina do tempo verdadeira que existe, que a gente consegue realmente passar. Agora, acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, quis ter uma máquina do tempo, né?
pra de repente tentar consertar alguma coisa ou pra fazer diferente. E isso a gente vê muitos nos filmes, né? Então assim, eu separei alguns filmes aqui que eu assisti, que eu gosto e que dá pra eu falar um pouco em cima. Claro que assim, não vai dar pra eu falar de todos. Com certeza você vai ouvir o programa e vai falar, poxa, mas ele não falou de tal filme, ele não lembrou de tal filme. São muitos, né? Então assim, eu separei alguns. Então se você que tá ouvindo e de repente lembrou de mais algum filme, manda nos comentários também, que quem sabe vem um parte 2 disso também, porque eu tenho certeza que são assuntos que a gente sempre vai gostar de conversar. Então, o primeiro que eu vou falar é o De Volta pro Futuro, que é um clássico, né? Passou sempre aí na sessão da tarde, acho que marcou a infância de muita gente. E eu lembro que eu assisti o De Volta pro Futuro quando eu era molequinho, né? Então assim, eu não tinha prestado muita atenção, assistia aqueles filmes de aventura e tal. E aí depois eu fui assistir de novo, né? Depois quando eu tava mais velho e tal. Então aí você começa a rever com mais calma e prestar atenção nas coisas. O De Volta pro Futuro é um filme de 85, né? Virou um clássico da cultura pop, acho que todo mundo já assistiu, ou se não assistiu já ouviu falar. Mas ele tem aquela coisa, né, dos 3 filmes, né, que foram gravados praticamente tudo de uma vez, então eles não envelhecem muito, é só aquela questão da maquiagem. Mas assim, o De Volta pro Futuro, ele tem até aquela coisa meio comédia também, que eles voltam pro passado acidentalmente, e depois eles têm que ir pro futuro pra tentar consertar alguma coisa. Ele mostra o quê? Que a gente precisa tomar cuidado com uma atitude que a gente toma, porque ela pode mudar completamente o rumo de uma vida. E na nossa vida isso acontece também. Às vezes, é que nem eu já falei, né? Cada escolha é uma renúncia. Às vezes a gente tá num caminho que tem 2 opções. Você olha assim e fala, se eu for por aqui, arrumar esse emprego aqui, eu vou deixar de viver isso aqui, vou ter que parar de ver tal pessoa. Se eu for pra cá, eu vou ter que abrir mão disso. Então assim, você escolhe certas coisas que aí na hora você não vai sentir tanto. Mas aí daqui um tempo, a longo prazo, você vai perceber que você vai perder aquilo. Você vai perceber que teve que deixar pra trás alguma coisa. Então, o filme mostra isso, né? Mostra que, claro que eles vão e muitas vezes é acidente, né? É acidentalmente que ele volta e depois ele tem que mexer de novo. Aí ele acaba tendo uma responsabilidade por coisas que não era dele. É um filme que nem preciso falar aqui, porque acho que a maioria já assistiu. Mas assim, eles não voltam por um motivo específico, né? A primeira vez que ele precisa voltar no tempo é porque foi sem querer. Depois ele vai ter os objetivos, aí tem que ir pro futuro, volta de novo, fica rico, fica pobre, e aí fica mexendo toda hora. E mostra que a gente, quanto mais mexe, né, mais besteira faz. E a gente acaba sendo assim também. Tem coisa que a gente não adianta mais mexer. De repente, como diz, né, o leite não pode chorar o leite derramado, ou então você tenta colar um vaso que quebrou. Tem coisas que passaram, tem coisas que perderam, que quebraram, que não tem mais volta. E aí, quando você tenta mexer naquilo de novo, você se machuca, né? Quanto mais você mexe no machucado, mais a ferida se abre, mais vai doer. Então, tem coisas que a gente não precisa mexer, tem coisas que aconteceram, tinha que ter sido daquele jeito, foi daquele jeito, e aí se você tenta mexer naquilo, você vai alterar toda uma situação. E às vezes a gente não tá preparado para as consequências de ter que mexer com aquilo, né? E agora eu vou falar do filme Efeito Borboleta. Esse filme eu já acho que ele é mais complexo do que o De Volta pro Futuro, por exemplo, né? Realmente ele tem que lidar com mais coisas até da própria mente dele. Coisas que ele passou na infância que ferraram com o psicológico dele durante a vida, né? E realmente é isso, né? Quando a gente... Coisas que acontecem com a gente na nossa infância pode traumatizar você pro resto da vida. E no Efeito Borboleta ele lida muito com isso, né? Lembrando que o filme Efeito Borboleta tem 3, né? Tem 3 filmes. E claro que cada história é completamente diferente da outra. Então eles não têm muita ligação, né? 1, 2 e 3, eles não têm os mesmos atores, não têm a mesma história. Eu gosto mais do primeiro, né? Os outros também abordam essa questão da viagem no tempo, mas o que eu mais gosto é o primeiro, que é com Ashton Kutcher, né? Esse filme é de 2004, né? A sinopse do filme é basicamente assim. O Evan é um jovem que luta para esquecer os fatos de sua infância. Para tanto, ele decide realizar uma regressão onde volta também fisicamente ao seu corpo de criança, tendo condições de alterar seu próprio passado. Porém, ao tentar consertar seus antigos problemas, ele termina por criar novos, já que toda mudança que realiza gera consequências em seu futuro. Então, como diz, né, o efeito borboleta, né, é o próprio nome do filme. Então, uma coisa que você mexe aqui
pode alterar ali na frente, ou como a gente conhece também como o efeito dominó, né, que uma coisa que você mexe aqui pode fazer diferença lá na frente. É que nem eu falei, o efeito borboleta ele é mais complexo, né, porque assim, o Evan, ele teve problemas na infância dele muito fortes, traumatizantes, e quando ele tem essa oportunidade de repente voltar, porque assim, ele começa a ler os diários dele, porque ele tinha uns apagões na mente dele, ele não lembra, o médico falou pra ele, então você vai escrever um diário, então tudo que acontecer na sua vida você escreve num caderno, porque aí se você tiver um apagão você vai lembrar o que aconteceu depois, e você escreve. Então ele começou a escrever esses diários, e ele guardou esse diário pro resto da vida. Aí quando ele tá adulto, ele começa a ler de novo esses diários, e ele volta no tempo assim, lendo, né? Ele começa a ler e relembra. E é que nem eu falei, né? Aí no Efeito Borboleta 2 e no 3 tem essa coisa também da foto, né? No 2 ele consegue voltar no tempo pela foto. Então no Efeito Borboleta as coisas são um pouco mais difíceis, né? É diferente do De Volta para o Futuro, que aborda isso de uma forma mais leve. Claro que ele também tem as dificuldades lá, mas ele aborda de uma forma mais leve. No Efeito Borboleta as consequências são avassaladoras, assim, muda completamente a história dele. Então assim, ele fica tentando consertar as coisas, mas aí as coisas pioram, e aí tem aquela coisa do amor também, né? Ele sempre vai tentar ir pro lado da menina que ele gosta, ele vai tentar abordar o amor, e muitas vezes é isso, né? Na vida da gente, às vezes a gente quer voltar no tempo pra de repente não perder alguma pessoa, né? Fala, pô, se eu pudesse voltar no tempo eu não teria falado isso, ou se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito diferente, não teria perdido a pessoa que eu gosto. Então assim, eu acho que muitas vezes a máquina do tempo ela é desejada por duas principais coisas, né? Que é pelo amor e também por uma pessoa que morreu. Então assim, se a gente pudesse voltar no tempo e impedir que uma pessoa morresse, impedir que essa pessoa partisse, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente pensa assim, a gente falou, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu faria diferente agora, eu tentaria fazer diferente e não perderia tal pessoa. Então, eu acho que o desejo da máquina do tempo é mais isso. E no Efeito Borboleta não é bem uma máquina do tempo, né? Ele consegue voltar quando ele lê os diários dele, é meio que uma regressão na mente dele, é uma coisa meio complexa, é um filme que eu já assisti várias vezes, e cada vez que eu assisto eu tiro uma conclusão diferente, e eu não sei, até hoje eu não sei explicar exatamente o Efeito Borboleta. Então é um filme que ele abre para vários tipos de interpretação, né? E é sempre mágico quando a gente envolve viagem no tempo, né? Agora eu vou falar de um filme também que chama Questão de Tempo, que eu não conhecia. Eu fui conhecer esse filme em 2018, se eu não me engano. É um filme que eu não conhecia. Um dia eu tava mudando de canal e aí tava passando, deixei pra ver, mas é um filme de 2013 e eu só fui conhecer ele em 2018. O elenco é com Domhnall Gleeson, Bill Nighy e Rachel McAdams, que é daquele filme Penetra as Mãos de Bico, que eu já falei aqui também, Diário de uma Paixão, que é bastante famoso nesses filmes também românticos, né? Vou ler a sinopse do filme aqui também, né? Ao completar 21 anos, Tim, que é o Domhnall Gleeson, é surpreendido com a notícia dada por seu pai, o Bill Nighy, que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir. Cético a princípio, Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está mentindo. E sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas. Então, mais uma vez, a gente vê um filme que primeiro, né, o primeiro de tudo é o amor, né, tipo, vou tentar arrumar a vida amorosa aqui, depois eu tentar arrumar as outras coisas. E aí tem aquela coisa também das consequências de tudo que você faz, você muda completamente a história. Mas o que eu acho legal nesse filme, que tem alguns amigos que já conversaram comigo que não gostam muito desse filme, não curtem muito a atuação do ator principal. Mas assim, o que eu acho mais legal nesse filme é a questão do poder da conquista, né? Então assim, ele consegue, né, conquistar a menina que ele gosta, já aviso que tem um pouquinho de spoiler aí, ele consegue conquistar a menina que ele gosta, mas assim, ele sempre fica tentando fazer melhor. E esse poder que ele tem de voltar no tempo é legal por isso, porque ele fala, puxa, caramba, essa minha entrada poderia ter sido mais triunfal. Então ele volta só um pouquinho no tempo e tenta e chega mais legal no lugar. Ele fala um oi pra ela, ele achou que aquele oi foi meio estranho, não, pera aí, volta e fala um oi maravilhoso. Então assim, ele fica conquistando a menina o tempo todo, ele consegue ser o melhor que ele pode ser pra ela, porque ele tem a opção de voltar, porque muitas vezes acontece, se a gente fala alguma coisa, na hora a gente tá com a adrenalina tão alta,
Que a gente fala alguma coisa e fala assim, nossa, caramba, não deveria ter falado isso. Ah, eu falei, putz, será que ela vai... O que será que ela vai pensar de mim? Aí você tem a oportunidade de falar de novo. Você tem a oportunidade de voltar como se não tivesse acontecido e fazer de novo, fazer melhor. Porque, assim, a sensação da gente poder voltar no tempo é essa. Tipo assim, poxa, se eu pudesse voltar, eu faria melhor. Eu faria diferente, né? Pô, se eu fiz isso aqui e não foi legal, eu poderia fazer melhor do que eu já fiz. Então, ele fica o tempo todo fazendo isso. Esse filme também, questão de tempo, ele é um pouco complexo também. Ele é um pouco difícil de entender. Eu já assisti ele, acho que umas 3, 4 vezes e eu não consegui entender alguns momentos. Então, assim, tem momento que ele volta e troca ideia com o pai dele. Tem momento que ele volta e muda algumas coisas e aí ele não consegue mais mudar. Que tem certos pontos que ele não pode mais voltar. Então, se ele volta, ele muda completamente e aí ele pode perder algumas coisas. Então, ele fica limitado a alguns tipos de volta pro tempo, né? E o que me faz achar esse filme complexo é isso, que tem alguns diálogos que ele tem com o pai dele, que também é viajante do tempo, que são sensacionais, que eles conversam, assim, coisas que eles falam, mano, caramba, que louco. Aquelas conversas pai e filho mesmo, que acho que todo mundo deveria ter na vida também, mas algumas coisas é meio difícil de entender, porque assim, se ele voltou, como que o pai dele sabia que ele tinha voltado de novo? Então eu sinto esse filme mais complexo em algumas cenas. Então assim, eu não consegui entender completamente o filme. Eu acho o filme bonito, eu acho uma história de amor bonita, mesmo sendo viagem no tempo. Eu acho que o centro do filme é uma história de amor, e é bonita essa paixão que eles têm, mas em algumas viagens, alguns diálogos são mais complexos de entender. Então eu até preciso assistir de novo para ver se eu consigo compreender algumas voltas que ele faz, porque tem certas voltas que ele faz que normalmente em filme de viagem no tempo, a pessoa que tá ali recebendo ele não saberia que ele voltou, não trataria como normal. Primeiro teria aquela reação de, você voltou, mas como o pai dele também é viajante do tempo e como a linha do tempo deles é diferente, então pode ser por isso que ele aceitasse tão normalmente as voltas. Mas nem eu tô sabendo explicar direito essas partes que eu acho complexas no filme, mas eu acho que é aquele filme que a gente tem que assistir 2, 3 vezes pra tentar entender melhor, sabe? E agora eu vou falar de um filme, Brazuca, que é um filme muito bom também, que trata de viagem no tempo. Eu gosto muito desse filme, que se chama O Homem do Futuro, que é do Wagner Moura, né? Esse filme é um filme de 2011, considerado comédia, fantasia, romance. Gosto muito da trilha sonora desse filme também. Eu acho muito bem feitinho. Tem no Netflix, até pouco tempo atrás tinha no Netflix também, não sei se ainda tem, mas deve ter sim. Inclusive até falamos dele também na época do podcast Qual a Boa, chegamos a citar alguns filmes nacionais e falamos desse filme. Vou ler mais ou menos a sinopse para vocês aqui. João Zero, que é o Wagner Moura, é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, que era a namorada dele na época, que é a atriz Aline Moraes. Uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, mesmo que tenha que voltar novamente ao passado. Então, com esse filme a gente percebe que nos filmes de viagem no tempo o enredo é sempre parecido, né? Assim, que o cara precisa voltar no tempo pra melhorar alguma coisa, pra tentar fazer diferente, e nesse filme acontece isso. Então, assim, ele até precisa voltar mais vezes no tempo, ele não volta uma vez só. Gosto muito da atuação do Wagner Moura, sempre faz filme bom, né? Tropa de Elite, Ó Pai Ó, Deus é Brasileiro. Ele é um cara que tem mais, né? Eu não lembro de todos agora, mas assim, eu gosto muito da atuação dele, e nesse filme não é diferente. Nesse filme ele vai muito bem. Ele faz o papel dele mais jovenzinho, quando ele volta no tempo, aí ele faz ele mais velho, mas, é muito bem feito. Tem um momento da festa que ele canta a música do Legião Urbana, Tempo Perdido, que tem tudo a ver com o nosso programa de hoje, nessa música falando de tempo, e ele canta tão legalzinho, é tão bem feito a parte que ele canta, que na época ele foi convidado para um tributo ao Legião Urbana. Na época ainda existia a MTV, a antiga MTV, aí eles iam fazer um tributo à Legião Urbana, e aí eles reuniram a banda do Legião Urbana, como não tem mais o Renato Russo, que já faleceu, aí ele foi convidado para ficar no lugar do Renato Russo, para cantar com a banda original, que era o Dado Villa-Lobos, o Bonfá e o Wagner Moura no vocal. Na época teve uma galera que não gostou, mas foi muito bom esse show também. Na época foi no Espaço das Américas, foi transmitido pela MTV.
Mas não só essa música, mas assim, a trilha sonora do filme é bem arrumadinha. É um filme até diferente um pouco da linha dos filmes nacionais, que geralmente filme nacional sempre quer puxar pra aquela comediona, pastelão, palavrão pra caramba. E esse filme não, ele segue uma linha, ele vai diferente, independente de se é nacional ou não, ele é muito bem feito. Então ele até surpreende, né? Porque tem uma galera que ainda tem esse preconceitinho com o filme nacional. E esse filme nem é tão novo, né? Filme de 2011, mas é um filme muito bem feito. Então assim, pra quem não assistiu, pra quem nunca assistiu, é um filme que vale a pena também, fala sobre viagem no tempo. A ideia do filme é muito boa também, e mais um enredo de viagem no tempo. E tem mais um filme que eu quero falar também, só que esse filme assim, não é bem viagem no tempo. Eu acho bacana a gente fazer uma menção honrosa pra ele, que tem um pouco de viagem no tempo, mas é preso, né? Ele fica preso numa linha que se chama Antes que Termine o Dia. Esse filme é mais antigo também, é o filme de 2005, né? Eu vou ler a sinopse dele aqui pra vocês. Ian e Samantha formam um casal feliz e cheio de planos para o futuro. Enquanto Samantha busca demonstrar o seu amor a todo tempo, Ian procura voltar a sua atenção para a carreira e para os amigos. Após um dia que tudo deu errado, eles terminam o namoro. Entretanto, um acidente faz com que a vida deles mude de rumo. No dia seguinte, Ian percebe que acordou novamente no dia anterior, tendo a chance de refazer tudo o que tinha feito antes, só que agora da forma correta. Então, nesse filme eles ficam presos num dia, né, que é sempre o dia que eles terminam. Então, o Ian percebe, ele sempre acorda naquele mesmo dia. Ele fala, caramba, eu preciso fazer diferente. Aí ele tenta fazer tudo diferente de novo, aí quando ele pensa que fez certo, ele acorda de novo naquele dia. Então, assim, ele fica acordando várias vezes naquele dia durante o filme, pra ele tentar fazer diferente as coisas que ele fez. Mas assim, ele não volta no tempo pra caramba, ele tem um dia só, ele volta sempre no mesmo dia. E esse filme, ele passa muito essa questão da intensidade da paixão, a intensidade do amor, as coisas que a gente faz pra demonstrar quando a gente gosta de alguém. Porque às vezes a gente tem um relacionamento, tá com a pessoa, e aí já tá com... Porque às vezes a gente tem um relacionamento, tá com a pessoa e já conquistou, né? Não, a gente tá junto... Ela sabe que eu gosto dela e pronto. E não, às vezes a gente precisa de novo, a gente precisa mostrar que gosta, a gente precisa mostrar que tá ali. Porque se de repente a gente deixa cair numa rotina, a gente não demonstra que ama, a gente só dá prioridade pra outras coisas, pro trabalho, que nem eu já falei aqui semana passada. Então, às vezes a gente precisa surpreender, mostrar que gosta, trazer um presentinho, ou então dizer, né? Porque muitas vezes a gente não diz... senão ela sabe e só fica naquele pensamento do que ela sabe, e às vezes ela tá precisando ouvir um eu te amo, precisando dizer que tá com saudade, e o filme mostra isso também, que às vezes a gente precisa saber demonstrar nos pequenos gestos. Às vezes a gente quer fazer uma coisa tão grandona, tão monstra, não, todo mundo tem que lembrar, tem que ser grande, às vezes não, às vezes numa coisa mais simples, você consegue demonstrar muito mais um amor, do que de repente num gesto tão grande. Claro que é legal, pô, se der pra fazer gesto grande também de vez em quando, pode fazer, mas às vezes o mais importante é a intensidade, a simplicidade daquilo. Então às vezes uma coisa mais simples, ela pode trazer um resultado mais verdadeiro. Por quê? Porque é do mais sincero, é do mais simples que a gente consegue perceber a felicidade, o amor, é nas pequenas coisas, conforme eu já falei aqui. Às vezes é na brincadeirinha, na coisinha mais simples, numa coisa que você fala, nossa, que bobinho esse casal que fica brincando de guerrinha, de não sei o quê, e às vezes é naquilo ali que eles estão demonstrando o amor, que é o jeito deles falarem que se amam, né? Encontraram ali, naquele jeito, naquela brincadeira, um jeito de se demonstrar o amor. Então, para quem gosta de filme romântico, né, esse filme, Antes que Termine o Dia, ele é mais romântico, assim, ele é uma coisa mais coração, aquela coisa que dá vontade de chorar, né? Então, assim, que o Ângelo mesmo falou, pô, você tem que avisar que vai ter spoiler. Então, pra galera que tá assistindo aí, me desculpem, mas temos bastante spoilers nesse filme, mas aqui eu já falei, peguei filmes também que não são atuais, né? Então, assim, provavelmente muita gente que tá ouvindo o podcast já assistiu esses filmes, ou então já ouviu falar, então pode assistir tranquilo, que são filmes legais também, que dá pra gente aprender algumas coisas. Assim, sempre gostei muito dessa questão de máquina do tempo, inclusive eu quero fazer um episódio falando até mais profundamente sobre isso, então futuramente teremos mais episódios aí falando sobre filmes que fazem viagem no tempo. Tem vários outros filmes que eu não citei aqui, tem filmes mais atuais também, menções honrosas aí, por exemplo, a Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban, que eles precisam voltar no tempo, a Vingadores Ultimato também, que eles fazem viagem no tempo. Então, assim, são filmes que são mais aclamados, assim, então
eu preciso então até falar com mais calma sobre esses filmes, porque são mais detalhes também. Então assim, fica aí para próximos episódios falar também de mais filmes que tem viagem no tempo. Claro, com a dica de vocês que estão ouvindo o podcast também, falar, Eri, fala de tal filme, eu lembrei de tal filme, e mais filmes que a gente conheça aí que tenha viagens no tempo também. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, agora eu quero falar um pouquinho também sobre mensagens que as músicas passam, né? Como a gente já falou um pouquinho de filmes também, e também esses filmes de viagem no tempo, essa semana eu tava relembrando aqui de umas músicas, tá? Eu lembro quando eu tava no ensino médio, eu tive um professor no ensino médio que era professor de filosofia, professor César, mano, um dos melhores professores que eu tive na minha vida. Eu até queria ver se eu achava ele em algum lugar no Facebook, é que eu não lembro o sobrenome dele, então é difícil de eu encontrar, mas, meu, ele deu cada conselho que eu levei pro resto da vida, tipo, como se portar numa entrevista de trabalho, algumas coisas sobre música, algumas coisas sobre familiares, aquela coisa, tipo assim, pô, às vezes tem um familiar que você não gosta porque ele te trata mal, ele é mau caráter, mas aí você perdoa porque é seu parente, sabe? Fala, pô, mas tudo bem, ele é assim mesmo, tudo bem, ele é assim mesmo. Aí você tem um certo perdão automático porque é seu parente. Não, ele é assim mesmo, o cara faz filha da putagem com você 1 milhão de vezes, toda vez você perdoa porque, tadinho, ele é meu primo, tadinho, ele é meu parente. E aí a gente deixa, na verdade assim, a gente não é obrigado a conviver com esse tipo de pessoa. E eu lembro que ele falava isso, no ensino médio ele falava isso pra gente, e na época eu não capturava muito bem essas mensagens, e hoje eu vejo essas mensagens em Facebook, essas pessoas falando isso, mas olha que louco, o cara já falava isso, tipo, em 2005, tá ligado? Há muito tempo atrás. E eu não entendia, e hoje eu percebo, então assim, faz muito sentido, que assim, não é porque o cara a pessoa da sua família que você é obrigado a aguentar. Se o cara tá sendo filho da puta com você, se o cara tá sendo mau caráter, tá fazendo maldade, a gente não tem que ter uma pessoa dessa perto da gente só porque é parente. É parente, beleza, então se afasta, ele lá na casa dele, eu na minha, nunca mais precisa olhar, a gente não precisa nem se ver. Então a gente não precisa conviver com gente que faz mal pra nós. Então, mesmo que seja seu parente, você não é obrigado a conviver com essas pessoas. Então se você puder se afastar, se afasta. E ele me ensinou isso quando eu era adolescente e eu levo até hoje. E eu lembro que uma vez ele trouxe uma música, né, falando sobre a vida também, e aí eu lembrei dessa música, eu até ouvi de novo, e hoje eu trago ela pra vocês aqui, pra gente pegar a letra dela. Eu vou ler a letra dela, pra vocês verem como faz sentido e como é bonita essa letra, que tem a ver também com esses dias que a gente passa. É uma música do Lulu Santos que chama Certas Coisas. Provavelmente você já deve ter ouvido. Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Cada voz que canta o amor não diz tudo o que quer dizer. Tudo que cala, fala mais alto ao coração. Silenciosamente, eu te falo com paixão. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncios e de luz. Nós somos medo e desejo. Somos feitos de silêncio e som. Tem certas coisas que eu não sei dizer. A vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Música do Lulu Santos, chama Certas Coisas. E eu lembro que ele passava essa música pra gente interpretando a letra da música. E realmente, né? Tudo que cala, fala. Como a gente diz, né, naquela frase, quem cala consente. Às vezes você não sabe o que dizer, mas só o fato de você não dizer nada, você já tá respondendo uma pergunta. Então a pessoa pergunta alguma coisa e você não consegue responder nada, então aquele calar é consentir. Então quem cala consente. Então de repente você calando, você já tá dando respostas. Só de você olhar, você já consegue responder certas coisas, atitudes que você faz, silêncios que você deixa. E às vezes quanto mais você grita, mais você se distancia, né? Porque quando você tá gritando muito é porque você tá se sentindo muito longe. Então quando as pessoas elas gritam, é porque elas estão distantes. Mesmo que elas estejam perto, o grito simboliza a distância de alma, né? Tipo, a gente tá gritando porque a gente quer ser ouvido desesperadamente. E você tá perto. E aquela coisa, mas por que você tá gritando? Por que você tá falando alto? Porque o seu desespero de ser ouvido é tão grande que mesmo estando perto, você não consegue dialogar. Você precisa gritar
pra de repente dentro de você fazer sentido que você esteja sendo ouvido. E às vezes não é assim, né? Não é gritando e faz até mal pra gente, faz mal pra quem grita, faz mal pra quem escuta. Então essa música ela tem muito isso, né? Ela tem uma interpretação muito louca, né? Então assim, eu lembro disso que na época eu não dei valor pra isso, na época eu não entendia. Eu era um adolescente de 16, 17 anos, mas hoje faz muito mais sentido pra mim. Então, né, pra quem tá ouvindo aí o programa e quiser, pega essa letra, é uma música muito boa do Lulu Santos. Tem várias versões, né, mas qualquer uma das versões, a letra é a mesma, mas assim, é uma música que faz a gente refletir bastante também. E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, agora é aquela hora mais marota do programa, vem chegando ele. Pergunte ao Tio Chicória. Vem pra cá, tio. Ora, minha gente, tudo bom com vocês? Que saudade, né, gente? Toda semana a gente conversa marotamente aqui no programa. Eu fico feliz que eu faço parte desse time, né? Porra, que bacana, gente. Grande abraço pra todo mundo aí que gosta do Tio Chicória e escuta a gente semanalmente aqui. Tava precisando de um programa no AM, né, gente? Porra, vamos contratar pra uma rádio no AM aí pra gente poder fazer umas brincadeiras de sertanejo, né? Porra, gente, que saudade, né? Saudade sertaneja, saudade da minha terra. E eu tava vendo aqui o menino falando dos filmes de viagem no tempo, né? Porra, que mundo que você vive, né, menino? Você tá vivendo nesse mundinho da lua aí, meu? Pelo amor de Deus, não dá pra voltar no tempo. Pra falar a verdade, a única vez que eu vi alguma coisa de voltar no tempo mesmo, teve uma briga uma vez lá no boteco da Dona Iva, o pessoal pegou um pedaço de madeira, deu na testa do cara. O cara tava enchendo o saco, negócio de futebol. E de repente falou vai Corinthians, tomou uma paulada na testa que ele perdeu até o rumo da casa dele. Quando ele levantou, ele não sabia nem onde ele morava mais, não sabia o nome dele. Acho que ali ele voltou no tempo, né? De maneira obrigatória, mas voltou, né? Tomou uma... Perdeu o rumo da vida dele, aquela bela de uma paulada que ele tomou na testa dele, gente. Acho que essa foi a única vez que eu presenciei a viagem no tempo. Mas eu queria perguntar, né? Hoje não tem pergunta pro Tio Chicória, mas eu faço uma pergunta pra você, do Terça Nobre, aí o pessoal também, né? Porra, o que tá acontecendo, né, no Big Brother, né? Porra, puta programa chato, gente. Eu tava tentando assistir esse dia, tem uma menina lá, meu, fica brigando com todo mundo, Carol Conká, mina chata do caramba, meu, a puta outra chata, Lumena, também, que não deixa ninguém fazer nada. O pessoal vai fazer comida, reclama, vai fazer louça, reclama, lavar louça. Porra, gente chato, o Fio que tá desmaiado dentro da casa lá, ninguém vê o menino, de repente ele aparece de novo, ninguém... Porra, se é meu filho, eu entro lá dentro, ter ele da casa, gente. Gente chata, meu. Fizeram outro menino embora também. Pelo amor de Deus, eu tava gostando de assistir, gostava de assistir fazendo essas coisas. Agora, porra, fica passando essas brigalhadas aí no Big Brother, porra, isso aí dá audiência, meu. Pelo amor de Deus, eu preferia quando os caras ficavam brincando de... Quando tinha um alemão lá que tinha 2 namoradas, porra, dormia dentro do caixão com as meninas na festa de vampiro. Porra, que bacana, gente. Tem que pôr aí de novo esse pessoal aí que tinha 2 namoradas. O Bambam que tinha a Maria Eugênia e fez uma boneca e ficava falando com a boneca, gente. Outro que vive no mundo da lua também, né, gente? Falando com a boneca de vassoura, né? Porra, tem que falar alguma coisa sobre isso, gente. Esse discurso de ódio que tá acontecendo lá dentro, lá... Põe a Avenida Brasil, a Avenida Carminha no lugar do Big Brother, você vai ver que legal que a audiência vai melhorar. Põe a Carminha de novo pra arregaçar tudo, chama o Prior de volta, põe o Babu lá pra ficar roncando no quarto, lá o pessoal vai gostar, gente. Tem nem pergunta hoje, viu, gente? Grande beijo, ficar com Deus, até a próxima, viu? Valeu, Tio Chicória, olha só que milagre, o Tio Chicória não brigou tanto comigo hoje, lógico, né? Disse que eu vivo no mundo da lua, mas até aí tudo bem. Tio Chicória, é assim... A gente tem que sonhar pra viver, e viver pra sonhar faz parte da vida. Se a gente não sonhar, velho, a gente não sai do lugar, né? Então é isso, por isso que eu sou um eterno sonhador, Tio Chicória, mas não fica bravo comigo, não. Quem sabe um dia a gente fala de BBB aqui no programa. Eu já falei, um dos primeiros podcasts aqui do Terça Nobre, pra quem não lembra, eu falei do BBB. É que tem gente que gosta, gente que não gosta. Às vezes eu não sei se eu consigo falar exatamente o que a galera precisa ouvir em relação a isso, se tá bom, se não tá, mas assim, vamos ver. A gente tá sempre aberto aí pra novas informations aqui no Terça Nobre, né?
Hoje a gente falou um pouquinho sobre filmes que abordam viagem no tempo, né? Que é sempre uma coisa muito mágica. Eu acho que nem eu já falei, né? Todo mundo tem uma vontade de voltar no tempo por um motivo ou outro. Mas todo mundo já pensou alguma vez na vida, falar, poxa, se eu pudesse voltar no tempo. Ou então, poxa, se eu pudesse ir pro futuro pra saber como que vai ser. Porque a gente é ansioso também, né? Então a gente quer saber como vai ser, E a gente fica tão preocupado com o futuro e a gente não se preocupa com o que a gente tá vivendo agora. A gente não vive nem o agora. E nem aprecia as coisas que a gente tá passando, quando a gente percebe, já passou e já aconteceu e a gente ficou frustrado, ficou pra trás. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa ansiedade, né? Essa geração que a gente vive é uma geração muito ansiosa. Eu também sou muito ansioso, mas eu preciso aprender a ser menos ansioso. Não é simples assim também, tem gente que tem até problema, precisa tratar. Mas realmente a gente vive uma geração muito ansiosa pra tudo. Então, às vezes a gente tem esse pensamento, se eu pudesse ir pro futuro pra ver como que era, se eu pudesse voltar no tempo pra poder consertar determinada situação. Então a gente sempre pensou sobre isso e eu trouxe aqui alguns filmes que tratam desse tema pra galera de repente refletir ou assistir de novo e ver se gosta de mais alguma coisa nesses filmes que eu falei também. E o nosso Terça Nobre vai ficando por aqui. Eu agradeço a todo mundo que veio até o final com a gente. Você que toda semana curte aí o nosso programa, o nosso Terça Nobre. É o seguinte, a gente tá no Spotify. É só você pesquisar Terça Nobre ou Euri Benevento. Tamo no Google Podcast, tamo no Anchor. Então tem várias plataformas para você acompanhar o Terça Nobre. Então se você tá ouvindo pelo Spotify e de repente você quer assistir, dá para assistir também. O programa está disponível no YouTube, youtube.com/euribenevento, é só se inscrever no canal também, tem lá uma playlist só com os episódios, então tá sempre todo mundo bem-vindo aqui no canal Euri Benevento para você assistir. Tem várias outras coisas também, entrevistas de bastidores de rádio, tem também algumas coisas de aventuras do Tio Chicória, do Tá de Brincanagem, tem bastante coisa legal, então aproveita, se inscreve, vamos chegar a 1000 inscritos aqui no canal Euri Benevento, youtube.com/euribenevento. Muito obrigado a todo mundo que apoia o projeto Terça Nobre, né? Porque assim, que nem eu já falei algumas vezes, não é fácil, né? Ficar toda semana fazendo. Não tô reclamando, tá, gente? É que às vezes eu fico assim, desanimado pra gravar, ou então eu penso que eu não vou conseguir gravar, ou que o conteúdo não vem, ou o tema não vem. Então, toda semana é uma aventura gravar, né? Então, eu fico feliz com as pessoas que vêm me apoiar. Às vezes eu tô desanimado e vem uma mensagem, pô, legal, gostei do programa. Continua, pô, é bacana, não sei o que. Então, essas mensagens, elas me incentivam a continuar a fazer o programa também. Então, eu agradeço a vocês que ouvem o programa toda semana, estão sempre ali comigo, fielzão. De verdade, muito obrigado pra todo mundo que apoia e curte e ouve o Terça Nobre. Muito obrigado mesmo. Então é isso, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus todo mundo. Semana que vem a gente volta. E é isso aí. Se inscreve lá. @EuriBenevento em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. @EuriYBenevento e youtube.com/EuriBenevento. Gente, fica com Deus e até a próxima. Valeu, tamo junto. Terça Nobre.